Salve pessoal do YouTube, é com muito prazer que eu trago hoje para vocês um guia completo da aprovação em medicina. Esta aqui é uma masterclass, uma aula mestra que eu preparei com muito carinho para que os senhores e as senhoras que estejam assistindo este vídeo saiam daqui completamente preparados para fazer a melhor preparação da vida dos senhores, certo? De modo que vocês não precisem gastar milhares de reais em cursinhos e mentorias inúteis que só levam vocês a mais e mais confusão durante os estudos, durante a preparação. Neste guia, que eu separei em 11 partes, que eu vou mostrar para vocês agora, vocês verão as diferentes fases da preparação, o método de estudo com o sistema exclusivo MED 4P que eu vou ensiná-los, como aprender e fixar permanentemente a matéria que vocês estudarem, como fazer revisão, como estruturar sua rotina, que materiais se utilizar, um guia para vocês estudarem ciências da natureza, um guia para vocês estudarem, dominarem a matemática, um guia de redação, um guia com as estratégias de prova em seus dois aspectos mais importantes, os aspectos gerais e os aspectos cognitivos. Vamos começar então falando disso daqui que é de demasiada importância e que muitos de vocês não entendem e negligenciam, que é o seguinte: existem momentos diferentes da preparação. Existem momentos em que vocês devem buscar a inteligência pela inteligência, em que vocês devem buscar construir uma inteligência profunda, sem se preocupar necessariamente se essa inteligência se traduzirá em acertos, e uma outra fase em paralelo que busca a objetividade do estudo, que busca a pragmática, que quer transformar essa inteligência que foi construída em acertos efetivos, em acertos reais, concretos, ali no dia da prova. O sistema MED 4P é um sistema que integra essas duas fases num ciclo constante de construção de inteligência e pragmatização, objetivação da inteligência, certo? Caso você toque a sua preparação sem atentar-se para qualquer uma dessas duas fases, ou seja, se você buscar apenas uma construção da inteligência sem objetivação ou vice-versa, a sua preparação ela vai ser falha por definição. Por exemplo, se você não constrói inteligência profunda bastante e foca somente em fazer questões para subir acertos, você pode até galgar alguns acertos até a casa dos 140, mas a partir daí, qualquer tipo de anuançamento da prova, qualquer tipo de elevação do nível de complexidade ou dificuldade acarretará erros de confusão, erros ocasionados por aquilo que eu chamo de insuficiência declarativa, insuficiência da tua inteligência, perfeito? Logo, não pense que só passar superficialmente pelas aulas do cursinho vai te dar a inteligência profunda e necessária para você conseguir alcançar o patamar de uma aprovação em medicina numa federal decente, tá? Numa particular não, você passa de qualquer jeito, mas eu estou falando aqui para quem quer poupar os pais desses encargos, beleza? Então vamos falar um pouco sobre o sistema MED 4P. Olha, em suma, o que é o sistema MED 4P? É um sistema para quem quer passar em medicina e tem 4 passos que devem ser cumpridos. Não é porque ele é simples que ele é fácil de ser executado. Ele não é fácil, ok? Ele é médio para difícil. Mas é o sistema mais simples que eu já vi na minha vida, que eu já desenvolvi com certeza, tá bom? Ele consiste em 4 passos, como o nome sugere, quais sejam a identificação das fraquezas, isso é, quais são as lacunas da tua inteligência? O que você não sabe que você precisa saber? E a melhor forma de fazer isso é o próprio Enem. Ou o vestibular para o qual você esteja se preparando. Então, como é que você identifica as fraquezas, Rodrigo? Você faz uma prova do Enem e vê exatamente onde foi que você errou. Não é uma forma perfeita, mas é muito perto disso e já é efetivo bastante. Depois disso, você precisa, de fato, priorizar quais dessas lacunas são mais prioritárias e urgentes de serem resolvidas. Uma vez priorizadas, você deve se organizar de modo que você consiga atacá-las com profundidade. E aqui entra aquela fase, a fase de construir inteligência a despeito da pragmática. A despeito se essa inteligência vá se converter
em acertos ou não, porque o intuito não é converter acertos agora, a princípio. O foco aqui é construir uma inteligência profunda. Percebam. Como que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiro, dedicando bastante tempo exclusivo para aquela matéria. Digamos, eletroquímica. Digamos, combinatória. Digamos, probabilidade. É necessário que você, para construir uma inteligência profunda nessas matérias, dedique, a priori, bastante tempo naquilo. Dedique uma semana estudando somente aquilo, 2 semanas estudando somente aquilo, até que você alcance um domínio profundo daquela matéria, daquele eixo temático. Como, por exemplo, no eixo temático da termoquímica, em que você estará entrando ali nos conceitos de entalpia, de energia interna, da equação do gás, da equação de Joule, da fórmula de não sei o que, entalpia padrão de não sei o que, lei de Hess, energia livre de Gibbs. E você toma o seu tempo e constrói uma inteligência profunda naquilo. Lendo com altos níveis de sofisticação de processamento cognitivo. Ah, Rodrigo, então é para eu fazer muitas questões? Então é para eu fazer leitura? Então, no fundo, não importa. O que importa é que você processe com profundidade, com sofisticação do intelecto, aquele conteúdo. Enquanto você está lendo, você está raciocinando, ligando os pontos, gerando hipóteses, indagações, mapeando o teu conhecimento, escrevendo a fim de descarregar o teu esforço cognitivo ali no papel e gerar o máximo de conexões possíveis. E que essas conexões sejam sofisticadas. Para isso, vocês podem perceber que é necessário tempo. Portanto, eu ainda irei falar depois da organização, mas já se pode concluir que esse tipo de cronograma genérico, em que você fica alternando de matéria em matéria, em matéria, em matéria, é um grande tiro no pé da tua preparação. Logo, eu peço que vocês não façam esse tipo de coisa. Foquem em aprendizagem profunda. Mas, uma vez que você tenha atacado profundamente aquela matéria, fazendo muitas questões, lendo com profundidade, fazendo pesquisas paralelas, buscando curiosidade, uma vez que vocês tenham feito isso, faz sentido ou não faz que você vá lá numa prova do Enem, a qual você nunca tenha feito, obviamente, e veja se os conhecimentos que foram construídos durante a tua fase de ataque são necessários para resolver as questões desse eixo temático. As questões relacionadas, no caso da termoquímica, à termoquímica. E por que você vai numa prova antiga, Rodrigo? Por que você não vai no banco de questões? Porque eu preciso que você contemple, que você analise se a tua inteligência construída é capaz de resolver, de atender ao padrão global de cobrança daquela matéria naquele contexto. De modo que questões isoladas ou agrupadas numa lista de questão que pega todas as cobranças ao mesmo tempo e traz para uma única lista não satisfaz. Porque eu preciso que você se depare com o padrão de cobrança da prova. Não é que você não possa fazer listas de questões globais ou listas de questões específicas, faça. Mas veja se, confira se a sua inteligência é capaz de atender à cobrança padrão de uma prova. Naquela quantidade, naquela conjuntura, não numa conjuntura artificializada por um agrupamento de terceiros, por uma plataforma de questões. Não é isso que vai garantir para você se você é capaz de atender aqueles requisitos de cobrança. Ok? Aqui eu vou prescrever, ok? Não é uma prescrição absoluta, mas é o padrão mínimo de guerra relâmpago que você tem que fazer. Eu vou colocar aqui sem pressa, tá? Observe como que é o padrão mínimo de execução de uma guerra relâmpago eficaz. Eu sei lá numa prova antiga, digamos, Enem 2017,
tá? Vamos supor que o eixo temático em pauta aqui seja a própria termoquímica. A termoquímica, ela cai, tá? Ela cai entre 2 e 3 questões por prova. Pode ser que as questões não sejam específicas de termoquímica, mas acabem pegando a termoquímica. Que fosse uma, não importa, tá? Não importa. Você vai lá na prova do Enem 2017 e veja, confira se você consegue acertar as 3 questões. Se você tiver errado uma que seja, então você fez 2 de 3, eu preciso que você volte e faça um ataque profundo direcionado. Ataque profundo direcionado a essa fraqueza, a essa lacuna. Caso você tenha acertado 3 de 3, você vai fazer mais outra prova, digamos, a 2017 PPL, e vai ver se você acerta 3 de 3 novamente, ou 2 de 2, se você faz 100% de acertos no eixo temático em pauta. Caso você faça 100% de acertos em duas provas consecutivas, você está liberado de estudar aquela matéria por um bom tempo. Ok? Por um bom tempo. E você não deve prosseguir de matéria enquanto você não alcance 100% de proficiência no eixo temático em pauta em 2 provas consecutivas. Então, você tem que fazer... Então, errou, ataque profundo direcionado. Errou, ataque profundo direcionado. Errou, ataque profundo direcionado. Acertou 100%, faz mais outra. Errou, ataque profundo direcionado. Faz mais outra. 100%, faz mais outra. 100%. Maravilha, você pode prosseguir. Você pode ir para o próximo eixo temático, o segundo mais prioritário. Ok? Isso vai acarretar o seguinte: a cada semana você vai estar subindo 3, 5, 8 acertos em prova, a depender do seu nível atual. Se você já estiver num alto patamar de acertos, você vai subir mais lentamente. Se você estiver, digamos, em 100 acertos, você vai evoluir muito mais rápido. Porque um pouco mais de inteligência profunda que você constrói se traduz em muito mais acertos do que uma pessoa que já está no patamar dos 140, 145 ou 150 acertos. Ok? Então isso aqui é o sistema MED 4P. Muito simples. Você identifica, através de provas e simulados, que devem ser feitos mais ou menos a cada um mês e meio, e cuja frequência se aumenta com mais inteligente você vai se tornando, com mais acertos você vai fazendo em provas e simulados, mais simulados você vai acabar tendo que fazer. Porque aí você já passa a dispor-se de uma preparação mais característica da segunda fase, da fase de subida de acertos. Certo? Isso é extremamente importante de se saber. E bom, você identifica, através de provas antigas e simulados, você prioriza com base em 4 critérios, tá? Ficou faltando aqui. Rodrigo, como que eu sei, depois que eu identifiquei ali as minhas fraquezas, registrei numa planilha, registrei no caderno de erro, que foi, como é que eu faço para priorizar, para saber o que é mais importante de ser aprendido? Você vai se utilizar de 4 critérios. Quais sejam? A resgatabilidade daquele conteúdo. Você vai usar o critério da frequência de caimento. Você vai utilizar o critério da relevância estrutural. Você vai usar o critério da pontuação por acerto. Não existe necessariamente uma hierarquia ou um peso nisso daqui. São critérios que você deve usar o seu senso crítico para pesá-los, para ponderá-los. Tudo bem? O que é o critério da resgatabilidade, Rodrigo? É quão fácil se é de aprender as lacunas, de se aprender os conhecimentos que te fariam acertar aquela questão. Então, vamos supor que você erre 10 questões porque você não sabe fazer uma regra de 3 no Enem. Regra de 3 é um assunto super resgatável. Você aprende regra de 3 ali, você passa umas 10 horas fazendo questão de regra de 3, já era. Você maximizou o seu domínio ali. Ok? Além de que é altamente frequente. Então a gente ponderaria aí 2 grandes critérios. É resgatável e é muito frequente, extremamente frequente. E é relevante, tem relevância estrutural. O que é relevância estrutural? É quão importante esse conteúdo é para se conseguir aprender outras coisas.
Sem o domínio de regra de 3, você basicamente não consegue evoluir em quase qualquer outra matéria das exatas. Física, química e matemática. Você não consegue evoluir. Ou não. Sem regra de 3, você não consegue aprender estequiometria, você não consegue aprender equação, função, você não consegue aprender nada. Portanto, é altamente relevante. E gera muito ponto por acerto. Rodrigo, como é que eu sei categorizar ou pensar sobre os pontos por acerto? Eu vou dar a fórmula do Enem e a cada vestibular que você for fazer que é diferente do Enem, você tem que pesquisar como é que funciona. Mas no Enem é o seguinte, pontuação em matemática. Acertos em matemática dão muito mais pontos do que acertos em qualquer outra área. Seguido por naturezas. Acertos em naturezas trazem muito mais pontos por acerto do que qualquer outra área. Seguido por humanas e linguagens de modo indiscernível. Depende do ano, elas aí são esquizofrenia absurda. Que é uma confusão absurda, um celeuma. Portanto, racionalmente, por senso comum, priorizar a matemática até determinado nível faz muito bem para a tua preparação. Okay? O interessante é que matemática e natureza andem lado a lado. Mas matemática acaba sendo mais importante. E ocorre que, é claro, pessoal, vocês têm que considerar o peso da faculdade de vocês, né? Se é uma faculdade que pondera mais, em que pesa mais humanas, pô, aí vocês vão ter que usar a razão de vocês, né? Pô, tô dando um aspecto geral. Naturezas, em todas as áreas, tá? Matemática, natureza, humanas e linguagens, questões fáceis dão mais pontos do que questões médias e difíceis. Portanto, faz sentido também você ir subindo às uma área, matando as fáceis e médias, e depois matando as fáceis e médias de outra área. Então, você vai sempre focalizando uma área e equalizando outra área. Focalizando e equalizando. Tudo bem? E o ataque profundo? Como é que a gente faz um ataque profundo? Basicamente com método de estudo. Com método de estudo. Isso nos leva para o próximo tópico desta Masterclass, que é como memorizar. Como aprender e fixar os conteúdos para sempre. É o que a gente vai falar agora. Para a gente aprender como fixar permanentemente as matérias que a gente estuda, nós precisamos antes entender como que a aprendizagem em si ocorre. E para aprender como a aprendizagem em si ocorre, o melhor modelo de que dispomos, ou o melhor modelo que eu mais gosto, né, para explicar isso é o modelo da memória em múltiplos armazenamentos, que diz basicamente o seguinte: dentro da nossa psique e da nossa faculdade humana, a que denominamos memória, existem 3 espécies de compartimentos ou tipos de memória diferentes. Uma memória que é de caráter sensorial, que neurobiologicamente corresponde às células sensoriais e às células nervosas que fazem a conexão entre o órgão sensorial e o seu núcleo de processamento, lá no encéfalo, constitui-se, né, essa memória sensorial. Okay? Então, a memória sensorial é aquilo que capta as informações do ambiente. Essa é a memória sensorial. Que tem um processamento de caráter ultra rápido. Ou, né, um decaimento, não é decaimento, é um descarte ultra rápido. Aquilo que a gente, vamos supor, olhe para algum lugar, olhe para essa tela. Olhe para, por exemplo, isso daqui. A medalha de São Bento. Olhe para esta medalha de São Bento, olhe bem fixo para ela e feche os olhos rapidamente. Com força. Você vai perceber que, de modo instantâneo, há uma impressão sensorial ali que logo logo some, que logo é descartado. Então, a memória sensorial tem essa capacidade de processamento que é ultra rápido e esquecimento ultra rápido. O termo correto não é esquecimento, tá? É descarte. Tem um descarte ou perda ou esvaecimento muito, muito rápido, muito acelerado. Ok? E dos nossos sentidos, existe um filtro que carrega as informações para a memória de trabalho, também conhecida como percepção instantânea.
A memória de trabalho ou percepção instantânea é o conjunto de informações que estão na tua consciência neste exato momento. Então, o que você está pensando, o que você está concebendo neste exato momento, constitui a memória de trabalho. Ou é constituído pela memória de trabalho. É a tua percepção instantânea. E a memória de trabalho, ela tem 3 grandes operações que ela suscita, que são as responsáveis por fazer o fenômeno ao qual nós chamamos de codificação. Que é, digamos assim, a grosso modo, a fixação quase que permanente das informações na nossa memória de longo prazo ou inteligência. A gente poderia chamar isso de nossa inteligência. Ok? E a memória de trabalho, ela não trabalha apenas as informações da memória sensorial que são trazidas via foco, especificamente que é o foco extrovertido, mas ela também trabalha as informações que já foram colocadas na nossa inteligência através de um processo chamado, uma operação chamada de saque. Ok? E o que a memória de trabalho faz com essas informações? Ela faz 3 operações fundamentais. 3 formas como a memória de trabalho trabalha as informações. Então, são as 3 operações fundamentais da memória de trabalho. Quais sejam? A percepção instantânea, que é essa própria capacidade da memória de trabalho de seletivamente ancorar informações, ou seja, eu posso perceber agora um liquidificador. Está aqui esse liquidificador, eu consigo ver. Aqui em minha mão, eu consigo manipular. Inclusive, se eu quiser usar a minha imaginação, que é um epifenômeno derivado da percepção instantânea, eu posso pegar uma fruta e colocar nesse ventilador. Eu posso pegar uma artéria, eu posso pegar aqui o coração e eu consigo ver as 4 câmaras do coração com as 4 válvulas. As 2 válvulas atrioventriculares e as 2 válvulas entre uma câmara e uma artéria. Eu consigo ver, eu consigo nomeá-las, eu consigo observar esse coração aqui, inclusive eu posso abri-lo. A nossa memória tem essa capacidade de percepção instantânea. Por que instantânea? Porque ela não tende a durar. Eu troquei de tópico, então aquilo ali já foi descartado. Tá? Então, a percepção instantânea da memória de trabalho. Além disso, a minha memória de trabalho é capaz de processar informações, manipular informações. Então, o processamento é a segunda operação fundamental da nossa memória de trabalho. E todo processamento, ele pode ser reduzido, contraído a um objeto cognitivo muito mais sintético. É o que a gente chama de síntese. A síntese é o produto final da percepção do processamento. Ok? A síntese é quando eu gero uma resposta a um ambiente, por exemplo. Quando eu gero uma resposta, vou dar o exemplo mais identificável, patente de síntese. Se eu te perguntar quanto é 300 vezes 22, você vai processar. Primeiro de tudo, você vai perceber, né? Vai perceber a numeração, você vai perceber os elementos. Depois você vai processar uma multiplicação, né? Então, como é que eu faço uma multiplicação? Teu cérebro ele tem os caminhos neuronais que ele aprendeu para fazer. Nesse caso, você tem 300, eu nem sei se eu faço 300, mas eu falo 300, né? 300 vezes 22, você vai simplificar. Pode simplificar. É 3 vezes 22, que é 66, bota 2 zeros, fica 6.600. Sintetizei. Síntese. Pá. Então, a síntese de 330 vezes 20 é 6.600. Na verdade, é 300 vezes 22, né? É isso que eu falei. É 6.600. Então, essa é a síntese. A síntese também ocorre quando eu te faço uma pergunta. O que aconteceria com a tua família hoje se teu cachorro morresse?
que aconteceria com a tua família hoje se você fosse aprovado em medicina? Você consegue raciocinar. Raciocínio é um tipo de processamento. Tá? É o próprio processamento, né? Então você vai chegar a um cenário sintético, com várias conclusões, com várias sínteses. E o ponto é que, na verdade, que o grau de codificação, ou em outras palavras, o grau de aprendizagem, ele é proporcional ao grau de processamento e síntese. Quanto melhor você processa as informações, quanto melhor você processa o que está sendo lido, quanto melhor você processa através da resolução de questões, quanto melhor você processa a videoaula, quanto melhor você processa a conversa que você está tendo, quanto mais alto você pensa, mais você sofistica o raciocínio, com melhores modelos mentais você sintetiza, com mais aguçada você torna a sua imaginação, maior o grau de aprendizagem que você tem. Logo, durante uma leitura, durante uma videoaula, durante uma questão, o que importa, na verdade, para a gente é quanto processamento e quanta síntese estará ocorrendo naquele momento. Ok? Isso daí é o mais importante. Em segundo lugar, em grau de importância, em relação à duração de uma memória, vem a quantidade de saques que você faz dessa mesma memória. O que significa que quanto mais você saca uma memória, mais você saca um conhecimento, mais você pensa naquilo, mais aprendizagem você tem. Não é que você tem mais aprendizagem aqui. Aquela memória que foi sacada mais vezes, ela se torna mais forte. Então, não necessariamente você tem mais aprendizagem quando você faz, por exemplo, um saque ativo via flashcard. Tá? Mas isso aí são detalhes que a gente pode comentar posteriormente. Perfeito? Então, olha só. Em síntese, o que está escrito aqui é o seguinte. A codificação ocorre da memória de trabalho para a memória de longo prazo e é proporcional ao processamento e à síntese das informações processadas na memória de trabalho. Logo, dominar a capacidade de processar informações é crucial para se alcançar a máxima performance de aprendizagem. Perfeito? Então, a gente pode prosseguir aqui para o próximo tópico. Mas, Rodrigo, na prática, o que eu devo fazer? Que técnica de estudo eu devo usar, velho? Qualquer técnica. Sei lá, né? Técnica de estudo, qualquer técnica. Tem técnica que vai ser melhor para umas coisas, tem técnica que vai ser melhor para outras. E por isso que a gente vai falar das 4 camadas de aprendizagem agora. Para vocês entenderem o tipo de conhecimento e se existem técnicas de estudo aplicáveis a esse conhecimento ou melhor cabíveis a cada tipo de conhecimento, tá bom? Vamos lá. Tem uma teoria que eu aprendi com o Dr. Justin Sung há um tempo, que é muito fácil. Então, eu fiz o curso inteiro do Dr. Justin Sung. Para quem não conhece, ele é talvez o maior especialista em aprendizagem do YouTube, pelo menos, né, do YouTube. E eu fiz o curso dele ali em 2020, alguma coisa, sei lá. Tá? E lá no curso a gente aprende uma coisa chamada teoria das 4 camadas de aprendizagem, que ele traz como lógica geral do conteúdo, conceituação, detalhes importantes, detalhes arbitrários. Eu tirei esses 2 nomes porque eu não gostei, tá? Na verdade, eu não gostei mais da lógica geral. Eu prefiro chamar de núcleo geral do conteúdo. O que é um núcleo geral? Então, vamos supor que você está estudando lá uma matéria. Essa matéria ela tem vários termos, conceitos, que são nucleares, sem os quais você não consegue aprender aquilo, sem os quais você não estará aprendendo nada. Vamos para a prática. Acho que é melhor, né, do que eu ficar falando aqui. Em teoria, o que eu abro aqui pra gente? Vou abrir um livro de biologia. Genética, sei lá. Eu vou pegar aqui o livro. Ok? Vocês estão vendo que quem sabe faz ao vivo. Então, pegou esse livro aqui, ó. Deixa eu abrir num momento interessante. Do DNA para a proteína. Expressão gênica. Olha só. Nesse texto,
existem conceitos que são genéricos e existem conceitos que são específicos do conteúdo, sem os quais você não consegue conceber a matéria, sem os quais você não consegue identificar que se trata daquilo que você está tentando aprender. Por exemplo, vida. Bom, vida não é um núcleo de relevância específico desse assunto. Mas olha só, gene. Sabe o que é gene? 50% ou mais, talvez 80% de vocês não sabem definir o que é um gene. Ok? Informação todo mundo sabe, né? Proteína. Todo mundo tem alguma ideia do que é proteína. DNA. O que é DNA? Se eu te perguntar o que é DNA e você não me falar assim, é uma molécula, você não sabe o que é DNA. DNA é uma molécula. Então, é um conjunto de átomos ligados, encadeados, via uma ligação molecular, uma ligação covalente. Então, o DNA, aquele DNA gigante, é uma única molécula. Perfeito? O que é transcrever algo? Bom, transcrever algo num contexto genérico, num contexto comum, é eu pegar um escrito e transicioná-lo para um outro meio. Aqui, esse conceito ele é válido, de certo modo. Mas, a nível de biologia, transcrição é transformar DNA em RNA. Okay? É usar um tipo de molécula para fazer outro tipo de molécula, que é constituído por outras bases nitrogênadas. Portanto, cada um desses núcleos aqui, desses conceitos específicos, são considerados núcleos gerais do conteúdo. Vou chamar de núcleos específicos, né? Eu acho que seria mais inteligente chamar assim. Então, são núcleos específicos, mRNA, eucariotos, tradução, mRNA, proteínas, polipeptídeo versus proteína. Tudo isso aqui faz parte da primeira camada da aprendizagem desse conteúdo, que são os núcleos, vou trocar aqui o nome, ó, achei mais inteligente agora. São os núcleos de relevância, é que geralmente eu uso o termo núcleo de relevância, eu não uso o termo núcleo geral. Tá? Eu trouxe aqui porque para explicar o que é relevância e encher o saco. É o núcleo geral, eu vou chamar aqui de núcleo específico agora, o núcleo temático, tá bom? Núcleo temático. Cada um desses conceitos fazem parte da primeira camada da aprendizagem. Logo, não tem como você aprender esse conteúdo sem que você garanta saber do que se trata cada um desses núcleos. Portanto, caso você esteja lendo, caso você esteja assistindo o conteúdo e sejam emitidos, sejam ditos, sejam revelados, sejam mostrados esses núcleos e você não tenha domínio, não tenha conhecimento do significado desses núcleos, você não pode prosseguir na aprendizagem. Você já reprovou na primeira camada. Ok? Apenas após dominar-se a primeira camada, o núcleo específico do conhecimento, você pode agora estar apto a conceituar esses núcleos em diferentes perspectivas. Você aprender, você integrar esses núcleos num novo contexto, que é o que está sendo aprendido. Porque aqui, ó, você vai aprender agora como que o DNA chega na expressão gênica, na proteína. Como que o DNA é transformado, ele não é transformado, tá? Ele é transcrito e traduzido em proteína. Mas se você não sabe o que é o DNA, se você não sabe o que é a proteína, se você não sabe o que é RNA, se você não sabe o que é transcrição, se você não sabe o que é isso, você não vai conseguir aprender essa matéria. Mas, Rodrigo, e se na matéria estiver explicando cada uma dessas coisas? Maravilha. Quer dizer que o material didático é muito bom. Mas se o material didático não for didático, o que você vai fazer? Vai deixar de aprender? Não, você vai garantir que você está aprendendo a conceituar especificamente os núcleos de relevância para depois você ir para a segunda camada, em que você está reestruturando o seu conhecimento ou aumentando o seu conhecimento a partir desses núcleos. Você está aprendendo mais sobre tudo isso. Certo? Depois que você aprende
o núcleo específico, então você pode conceituar tudo numa nova perspectiva. Você pode aprender como que o DNA se transforma em proteína. Você pode aprender ainda os detalhes relevantes a essa conceituação. Você pode aprender que, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Para que o DNA seja transcrito em RNA, você precisa aprender que existe uma coisa chamada ribossomo. Então, o ribossomo é um núcleo de relevância, é um núcleo específico daquele tema. É o ribossomo. Se você quiser, você pode até conceituar o ribossomo. Não, que o ribossomo, alguns autores consideram como organela, alguns não consideram como organela porque não tem membrana, é uma estrutura formada por 2/3 de RNA e 1/3 de, não lembro, acho que são aminoácidos, 1/3 de proteína, tá? Que é composta de duas subunidades, subunidade 30S e a subunidade 50S, melhor, perdão, a subunidade 40S e a subunidade 50S nos humanos, ou talvez seja 40, 60, me falha a memória, tem essa subunidade que se diferencia de um ribossomo bacteriano, por exemplo, que tem duas subunidades de peso diferentes. Aí sim eu acho que é a subunidade 30 e 40S, ou é 30 e 50. E isso é relevante, olha só o detalhe relevante, porque um antibiótico que atinge o ribossomo das bactérias poupa o ribossomo das células e, portanto, não destrói o próprio organismo hospedeiro da bactéria, mas somente a bactéria, como, por exemplo, as tetraciclinas. Tá? Então, olha só, eu conceituei. Eu conceituei esse núcleo. Tá? Eu conceituei esse núcleo. Eu expandi a minha inteligência sobre esse núcleo de relevância. E é isso que a segunda camada deve fazer. Durante a sua leitura, você deve estar conceituando. Você deve estar expandindo a sua inteligência acerca de cada um dos núcleos. Tá? Mas para isso, você precisa primeiro aprender o núcleo. E de núcleo em núcleo, você vai conceituando, conceituando. Por que ela é falha? Ela é falha porque a aprendizagem é muito mais complexa do que isso. Isso que é só para te dar um guia. E depois, ali mesmo na leitura do livro, existirão detalhes. E com detalhes eu digo pequenos pedaços de conhecimento, pequenas conceituações, pequenos fatos, detalhes, arquiteturas de memória singulares ali e sem muito grau de relacionamento. Por exemplo, você saber se a unidade é 30, subunidade é 30S ou 50S é um detalhe, né? Isso é um detalhe. Se é relevante ou se é irrelevante, o que vai dizer se é um detalhe relevante para você aprender ou é irrelevante? É o seguinte, o detalhe relevante ele gera uma conexão. Ele é uma ponte para um outro conhecimento. Ele tem conexão com aquilo. Por exemplo, é um detalhe relevante eu saber que os ribossomos humanos e bacterianos são diferentes. Pesam, têm pesos diferentes. Isso é relevante. Porque me leva a entender o fato, né, o motivo pelo qual as tetraciclinas, que são antibióticos, afetam as bactérias sem afetar os seres humanos. Então é relevante. Agora, eu saber exatamente o peso molecular de cada uma não é tão irrelevante. Não é tão relevante, né? É um detalhe mais relevante. Outro exemplo. A fórmula de Bhaskara. É um pedaço de conhecimento que você não consegue conceituar muito bem, que você não consegue integrar com a primeira ou segunda camada. Mas e aí? É relevante ou é irrelevante? Bom, importante é. Tá? É muito importante. Mas nem por isso deixa de ser irrelevante, porque você não consegue conectar cada um daqueles pedaços de conhecimento daquela fórmula à tua inteligência de modo natural. Não existe algo que te induz a pensar que a fórmula de Bhaskara é daquela forma. Por isso que muita gente tem muita dificuldade.
em aprender, em memorizar e entender uma fórmula tal qual a fórmula de Bhaskara. E por isso que existem técnicas de estudo diferentes. Por quê? Um aprendizado das 3 primeiras camadas, núcleo específico ou núcleo de relevância, conceituação do núcleo de relevância e detalhamento relevante, detalhamento que tem conexão, se beneficia muito mais de um estudo voltado ao processamento, à aprendizagem profunda, a você levantar hipóteses, levantar perguntas, você ir atrás, investigar, ir para a Wikipédia, ir para o Gemini, ir para o YouTube, vai pesquisando, vai gerando curiosidade, vai aprendendo, vai integrando aqui na tua inteligência, vai pensando de outro nível, vai gerando modelos, vai se aprofundando em cada capítulo, papapá. Se beneficia muito mais. De modo que você aprende e aquilo se integra com muita força na tua inteligência. Tá? E isso leva à falta de uma necessidade de revisão. Ou seja, você não precisa revisar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de aprendizagem, quando você consegue aprender com profundidade assuntos não, memórias, fatos, inteligências das 3 primeiras camadas, você normalmente terá que revisá-los. Porém, ocorre que os detalhes irrelevantes, eles precisam ser marretados na sua inteligência. Porque de outro modo eles não entrarão. Por exemplo, qual que é a fórmula do volume da esfera? Porra, você não consegue derivar essa fórmula, então não tem relevância, não tem conexão. Para você derivar, você tem que saber cálculo newtoniano, que é um assunto do ensino superior. Eu não estou falando com gente do ensino superior aqui. A fórmula do volume da esfera é 4πr/3. Como que eu sei disso? Eu memorizei. Está memorizado. Como que você memoriza? Eu queria dizer aqui que tem uma técnica muito bonita, que é perfeita, né? Velho, mas no fundo, flashcard ou alto volume de questão. Flashcard ou alto volume de questão. Existem particularidades em determinados tópicos que a gente consegue fazer memória-chave. Tudo isso eu explico no Cognos, tá? Só que eu não vendo mais o Cognos, eu só vendo o protocolo MED 4P porque eu cansei de tentar vender um curso sobre aprendizagem para a população brasileira, tá? Quando eu tiver saco para fazer o curso em inglês, eu vou vender para quem sabe falar inglês, que em média são pessoas mais inteligentes que o brasileirinho. Ok? Mas se você chegou até aqui, você provavelmente é mais inteligente que o brasileirinho médio, muito mais, né? Porque você já está em 43 minutos de vídeo. Compra o protocolo MED 4P que eu vou te dar de presente o Cognos, tá? Que só o Cognos custava R$1.000. Você pode comprar aí o protocolo MED 4P por, sei lá, R$500, não sei quanto é que tá. Quem sabe a minha equipe. Você entra. E aí fala com a gente, eu libero o Cognos pra ti. Beleza? Mas é isso aí. A nível de 4 camadas de aprendizagem, é isso que eu tenho para relatar. Próximo capítulo. O que a gente vai falar agora? Revisão. Aprender com profundidade é melhor do que revisar com frequência. Eu até coloquei aqui. Tá? Vocês têm uma pira muito grande com esse negócio de revisão. Tem uma pilha muito grande. Fazem planilha, fazem database lá no Notion, coloca aí a fórmula do sistema Leitner, né? Que é 3 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 3 meses, papapá. Sendo que vocês ignoram que aprender com profundidade é muito melhor do que revisar com frequência. E que, portanto, quanto melhor você aprende, menos você precisa revisar. Dito isso, existem 2 métodos de revisão que são excelentes no que se propõe. Por quê? A melhor revisão, tá? A melhor revisão não é somente aquela que, olha só, aquela que protege o esquecimento. Não é somente alguma que tenta não esquecer de algo. A melhor revisão não é aquela que vai te fazer se agarrar
com muita força uma memória. Não é essa. Não. É um dos critérios de uma boa revisão. Mas o outro critério de uma boa revisão é aquela revisão que gera mais inteligência, que gera mais aprendizagem. A melhor revisão que tem é aquela que, ao mesmo tempo que reforça uma memória já construída, te induz, te faz aprender mais sobre aquilo. Por isso que os 3 fundamentos da revisão são o saque ativo, porque lembra que eu falei, quanto mais você saca uma memória, mais fortalecida ela fica? São o saque ativo, são o espaçamento, para que você dê tempo para que o seu cérebro deixe algumas conexões fragilizadas expostas, a fim de que você consiga dizer para si mesmo: eu preciso aprender isso daqui. Eu preciso revisar isso daqui porque eu já estou esquecendo. Sem espaçamento, você não consegue revelar essas falhas. E para que você aumente a sua inteligência, você aprenda mais a cada revisão, você precisa colocar aqui o elemento de multidimensionalidade, que se traduz no seguinte: toda vez que você revisar um conteúdo, é salutar que essa revisão observe esse conteúdo sob uma nova ótica ou num novo contexto, para que você consiga ampliar o número de conexões sobre aquele conteúdo, o número de conexões daquele conteúdo. Logo, se você tiver aprendido em determinado momento entalpia padrão, é interessante que você, num segundo momento, aprenda ou veja os mesmos conceitos de entalpia padrão, né, como o próprio conceito de entalpia, num outro contexto. Num contexto de entalpia padrão de ligação. Num contexto de lei de Hess. Dentre muitas outras formas de se fazer isso. Tá? E as 2 melhores formas de fazer isso, ao meu ver, são a revisão por subsequência e a revisão por aprofundamento. A revisão por subsequência é, digamos que no dia 1 você aprendeu aqui, você aprendeu o assunto X. No dia 5, você vai aprender o assunto Y. De tal modo que Y, ou melhor, X, é necessário para se aprender Y. Ou seja, em outras palavras, aprendendo Y, você vai estar revisando os conceitos de X e vendo que eles estão sendo aplicados em um outro contexto. Tá? Existe uma sequência de conteúdos aqui. Eletrostática, eletrodinâmica, por exemplo. Existe também isomeria. Isomeria, né, plana, espacial, que seja. Existe ali em óptica, né, do plano pro tem a óptica geométrica do espelho plano e do espelho côncavo, do espelho convexo. São conteúdos em sequência. Se você se organiza certinho, você vai naturalmente estar revisando os assuntos por subsequência e construindo inteligência profunda. E a revisão por aprofundamento é quando você pega aqui uma parte de X, vou pegar aqui o X, tá? E X aqui, ó, você se interessou muito nesta parte do capítulo X, nesses conceitos do capítulo X. E você vai lá e tira um dia para se aprofundar nesses conceitos, tá? Em uma parte dos conceitos do capítulo X. Pode ser por questão mais profunda, pode ser por pesquisa, por curiosidade, de qualquer forma. Tá? De qualquer forma. Então, revisão para mim é isso. Rodrigo, pode fazer revisão por questão? Sei lá, cara. Qualquer forma que você cumpra
ou uma subsequência, ou um aprofundamento, ou nem mesmo esses dois, mas que tenha saque ativo, espaçamento e multidimensionalidade, você vai estar revisando bem. No caso de questões, depende. Se a questão for muito parecida uma com a outra, nem faz sentido você ficar revisando aquilo porque você está só perdendo tempo. Agora, se a cada vez que você fazer questões, elas são mais complexas, ou elas estão em contextos diferentes, sim, faz todo sentido. Você vai estar aprimorando a tua memória ao mesmo tempo que você está construindo mais inteligência. Perfeito? Então, sobre revisão é isso. Vamos falar um pouco agora sobre rotina, de fato. Só um momentinho que eu beber uma água. Nossa, velho. Delícia. Vamos lá. Rotina, pessoal. Como é que é a rotina de um aprovado em medicina? Isso não existe. Claro que, se você acorda, aí você passa horas no celular, você vai estar sacrificando a sua preparação. Sem dúvida. Se você vai comer e no seu prato só tem besteira, só tem lixo, você come salsicha com farinha no almoço e você lancha uma bolacha traquinas ou um wafer, você está sacrificando a sua preparação. Sem dúvida alguma, você estará sacrificando a sua preparação. Se você não cuida da sua saúde cardiovascular, da sua saúde hormonal, do teu horário de sono, se você não dorme bem, você está sacrificando a sua preparação. Se todo final de semana você sacrifica o teu estudo pela bebida, pela saideira, pelo sexo desregrado, pela putaria, você estará sacrificando a sua preparação. Logo, muito embora não exista tal coisa como uma rotina do aprovado em medicina, existem claramente ações que são sacrifícios que você faz. Tá? Sacrifícios maléficos que destroem a sua aprovação. Isso de fato existe. Mas, se a gente fosse tentar organizar alguma coisa, eu falaria para você organizar seu tempo em blocos focados. Blocos destinados a uma única coisa, que é estudar. Na minha concepção, esses blocos devem ter algo entre 2 e 4 horas. E o seu dia deve conter 2 a 3 desses blocos, idealmente. Eu não acho que você consiga ter um estudo muito produtivo em menos de 2 horas de estudo focado. Sem essa palhaçada de Pomodoro. Isso aí é uma estupidez tão severa que eu não vou perder meu tempo aqui. Não vou perder nem o meu, nem o seu tempo explicando por que isso é uma estupidez absurda. Ok? Então, blocos de estudo de 2 a 4 horas, 2 ou 3 desses por dia, nos horários mais oportunos. E quando eu falo de horários oportunos, a gente remete à gestão focal. O que é a gestão focal? É a sua capacidade de gerir a sua energia mental de forma que você consiga fazer as atividades de maior demanda quando você tiver com maior oferta de energia mental. Meu exemplo. Eu sempre passei minhas madrugadas da minha adolescência jogando videogame de madrugada. Eu não sei se isso me levou à minha condição atual, ou se eu já tinha uma predisposição, sei lá. Mas eu tenho altos níveis de energia na madrugada. O meu estudo de madrugada, ele é o mais produtivo possível. Já o meu estudo de manhã é uma porcaria, é um lixo. Minha energia mental de manhã é horrível. São raras as vezes que eu acordo com disposição. Já na madrugada, não. Na madrugada, meu cérebro ele pega fogo. Consigo aprender muito mais de madrugada. Tá? Então, vocês concordam comigo que, apesar do fato de eu estar degradando
a minha saúde por estar de madrugada, de certa forma eu estou sendo o mais eficiente possível. Eu estou gerindo a minha energia mental e otimizando-a para as demandas mais exigentes. Vocês concordam comigo? Então a gestão focal, ela diz respeito à sua capacidade de ordenar essas coisas, de coordenar a tua energia e a tua demanda, para que você tenha mais eficiência. Hoje em dia eu praticamente não estudo de madrugada. Eu me forço a estudar à tarde, que é o meu segundo melhor horário. Tá? Então eu sacrifico um pouco da produtividade pela saúde. Um outro aspecto da rotina que deve ser observado é a modulação do ambiente. O que é modular o ambiente? É fazer que o teu ambiente, o teu espaço, ele te induza ao estudo e te reduza à procrastinação. Que reduza a procrastinação, no caso. Né? Que evite a procrastinação, que evite a distração. Um ambiente otimizado para o estudo, ele deve estar sempre organizado, sempre limpo, com os materiais disponíveis para o estudo imediato, ok? E ele deve ter todos os seus distratores removidos. Logo, faz bem para a tua saúde mental, para a tua saúde estudantil, você listar os maiores dispositivos de procrastinação da sua vida. Os maiores estímulos que te levam a se procrastinar. A você procrastinar. E removê-los do teu ambiente. Tá? De certo modo, ajuda também que vocês tenham certos rituais de estudo que induzam o teu cérebro a entrar no modo de aprendizagem, no modo de foco. Um cafezinho, um chá, um lo-fi, alguma música que você goste de estudar que não seja, que somente seja instrumental, né? Que não tenha letra, ok? E te coloque em bom tom. E é interessante que você tenha um ambiente próprio, mas nada impede você de, por exemplo, ir numa cafeteria estudar, ir num parque estudar, ir numa biblioteca estudar. Isso faz muito bem, por sinal. Tá? Vai do que você está afim. Às vezes você quer, simplesmente, conciliar algo que você não está querendo fazer com algo que você quer fazer. Beleza? Então, sobre rotina de aprovação, o que eu tenho para dizer é isso. E muito, 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 muito importante. Muito, muito, muito importante. Estude. Eu já falei sobre isso, mas vou reforçar aqui. Apenas 1 ou 2 eixos temáticos por dia. Estourando 3 eixos temáticos. Então, não estude 3 horas de linguagens, depois 2 horas de humanas, depois 1 hora de matemática, mais pausa para o almoço, mais 1 hora de matemática, mais... Não. Você vai estudar o seguinte. Se são 8 horas de estudo, vai ser tipo 4 horas de matemática, 4 horas física. Ou 6 horas de matemática, 2 horas de física. Ou 4 horas de matemática. Tá? E você não vai se guiar por hora, você vai se guiar por gestão focal. Tá? Eu não vou entrar a fundo aqui, porque senão esse vídeo já vai ter quase 2 horas, já ter 3, então não vou entrar a fundo nisso. Tá lá no Cognos de novo, beleza? 4 horas de matemática, mais 2 horas de física, mais 2 horas de biologia. Isso que é o máximo que você vai estudar no dia. Tá? Não inventa de fazer mais do que isso. Gente, ninguém consegue ter mais de 8 horas de atividade mental média, né, moderada a intensa por dia. Não consegue. Nem com Ritalina, nem com Venvance, nem com Concerta, nem com aquele outro lá que eu esqueci o nome, nem com cocaína, metanfetamina. Não consegue ter mais de 8 horas de atividade mental moderada e intensa. Você pode ter 8 horas de atividade mental leve. Por exemplo, dirigir um carro por 8 horas. E dirigir um carro por 8 horas é extremamente cansativo. Por que dirigir é tão cansativo? É pelo corpo? Não, pelo corpo não. É pela atividade mental que é leve, mas é sustentada. Você não desliga um momento ali no carro. Portanto, 8 horas de atividade mental moderada e intensa é o máximo que você vai conseguir no teu melhor dia.
tá? Não quer dizer que isso daqui serão 8 horas de atividade mental moderada e intensa. Muitas vezes você vai estar distraído nesse momento. Muitas vezes a tua leitura vai estar com baixíssimo esforço cognitivo. Dessa forma, então, isso daqui é seu limite. Provável. Tá? Se você tiver menos tempo, você improvisa algo nesse sentido aqui. 2 horas a 4 horas por bloco. 2 ou 3 desses por dia. Tá? 2 ou 3 desses por dia. Beleza? Então, sobre rotina, tá aí, tá estruturado. Tá. Muito importante. 3 vezes atividade física por semana, no mínimo. O que eu recomendo? Homens. Luta, corrida ou academia. Mulheres. Não sei, mais academia eu acho que é o melhor, tá? Mas pode ter outros, é que eu não sou mulher. E aí eu não sei o que vocês gostam de fazer, mas tênis, né? Tênis é esporte de mulher, né? Então tênis, mulher. Sei lá, basquete também é esporte de mulher, né? Vôlei é esporte de mulher. Cara, qualquer coisa que não é futebol, corrida e luta é esporte de mulher na minha concepção. Tô de sacanagem. Vai, vamos lá. Vamos lá. Que materiais você vão... Eita porra! Que materiais vocês vão se utilizar para passar em medicina? Tire um print aí, tá? Na verdade eu vou deixar... Eu acho que eu vou ser bonzinho e vou deixar aqui o link com todos esses materiais para vocês baixarem, já separados, tá bom? Em física, vocês vão estudar pelo Tópicos de Física e pelo Física Conceitual do Paul Hewitt. E aqui uma terceira referência para quem quer fazer mais questão de física, já vai estar ali. Tá? A coleção Tópicos de Física é a mais completa de todas. A Física Conceitual do Paul Hewitt é um livro maravilhoso que todo estudante deve ler, para você se aprofundar em como que a natureza, a physis, funciona, tá? Para quem não sabe, física vem de physis, que é natureza. Então, para vocês entenderem como que a natureza funciona, como que as coisas realmente tocam numa linguagem muito acessível, recomendo intensamente o livro do Paul Hewitt. Em química, vocês vão utilizar-se da coleção química do Feltri e da coleção química da Martha Reis. Recomendo fortemente que vocês estudem em concomitância, em paralelo, no seguinte sentido. Ao estudar, por exemplo, digamos, geometria molecular no Feltri, vocês estudem o mesmo capítulo correspondente no Martha Reis. No limite, claro, do senso crítico. Vocês virem que não, que apenas um dos livros já deu um conhecimento suficiente, que vocês conseguem, por exemplo, cumprir o critério da guerra relâmpago apenas no capítulo de um deles, ótimo. Tá? Você pode ignorar a minha recomendação ou, sei lá, utilizá-los como referências complementares ao cursinho online de vocês, que eu duvido ser tão bom quanto qualquer um desses livros. Em biologia, minha recomendação absoluta é a coleção Biologia, a Ciência da Vida, para um estudo mais profundo, tá? E a Biologia de Campbell para um estudo mais superficial, a depender da sua demanda. Em matemática, até os 25 acertos na prova do segundo dia, na prova do Enem, de matemática do Enem, eu recomendo a playlist Matemática Básica do Ferreto, mais um alto volume de questões básicas. Aqui realmente não tem mistério, tá? Se você tiver com mais de 25 acertos, você vai usar o sistema médio 4P com o livro Matemática, Ciências e Aplicações. E aqui você deve focar em alto domínio das matérias básicas. Tem que saber tudo de trigonometria, regra de 3, frações, álgebra, etc. No Enem, matemática básica é o que reina, tá? Tem que saber interpretar bem as questões. Em humanas, velho, para boa parte de quem é aluno de médio alto desempenho, eu nem recomendo estudar muito humanas, tá? Com muita profundidade. Mas, caso você esteja fraco, tem a coleção História Geral do Brasil e tem a coleção Geografia Geral do Brasil. Para literatura, você vai ter o YouTube com pesquisas avulsas e inteligência artificial. Ok? E questões, sei lá, cara, o estudo de humanos é tão simples que nem me dou o trabalho.
Já em linguagens eu não faço ideia, tá? Varia muito, muito de aluno para aluno. Eu realmente não existe um padrão de como dominar a linguagem. Se existe, eu desconheço, tá? Não é o que eu costumo trabalhar muito na preparação. É muito raro alguém chegar para mim com problema em linguagens e não for simplesmente corrigido com, sei lá, faz um pouco mais de questão, pesquisa um pouco sobre cada um desses tópicos aqui. Tem um ou outro conceito que precisa ser dominado aí, mas no geral é uma prova toda esquisita, tá? É uma prova toda, assim, ninguém sabe como é que estuda essa porra. Beleza? É meio que muita experiência, né? Basicamente isso, você vai ganhando experiência de prova. Tá? Então, materiais é isso daqui, é minha recomendação. Cursinho, não tenho nenhuma recomendação, né? Compre o que vocês quiserem, sabe? Fizer mais sentido. Guia completo, apaga esse completo, porque eu tenho raiva disso aqui. Não existe nenhum guia completo para nada na vida. Tá? Não existe nenhum guia completo para nada para a vida. Então, guia de ciências da natureza. Regra geral, para naturezas. Lembre-se primeiramente das duas fases de preparação. Você tem que construir inteligência e tem que subir acertos. Você não pode ser afobado, tá? Você não pode ignorar a necessidade de se construir uma inteligência profunda nas matérias de naturezas, em física, química e biologia, tá? Naturezas é composta por física, química e biologia que disputam 45 questões, sendo que cada uma, então, né, tem 15 questões, né, na prova. Entre 0 e 10 acertos em cada uma das áreas, você vai focar em construir uma base de inteligência profunda através, sobretudo, das coleções indicadas, dos livros indicados. E de forma alguma você deve negligenciar a aprendizagem conceitual e profunda. Então, do 0 aos 15 acertos em física, química e biologia, você vai ter uma preparação do tipo mais construção de inteligência. Dos 10 aos 15 acertos, o sistema MED 4P ele se torna mais proeminente. Ele induz maior foco em ataques mais específicos com um bom volume de questões, até mesmo de bancas mais complexas como o VUNESP. Tá? Siga isso com a GR em 2 passos, que é aquilo, né? 100% de acertos no eixo temático em pauta em 2 provas consecutivas. Perfeito? Então, guia de ciência da natureza não é nada completo. É que eu não tenho um guia completo de ciência da natureza. Tá? O guia completo é o próprio livro. Né? São os próprios livros. E olhe lá. Então não tenho essa prepotência, né? Dizer que eu tenho um guia completo. Mas isso aqui funciona para 98% dos casos. Não tem segredo, gente. Eu queria que tivesse assim um macete que coloca o macete em prática e aí você passa a acertar tudo de natureza, mas não tem. Não tem esse macete de A, não tem esse macete de nada. Estudar com inteligência, estudar com direcionamento e estudar muito. Não tem o que fazer, pô. Todo mundo que passa medicina, a gente teve que estudar muito. Mas quem estudou com mais inteligência e com maior clareza na preparação, estudou menos. No fundo, foi isso. Tá bom? Guia de matemática. Vamos lá. 0 a 20 acertos, como eu já falei. 0 a 20 acertos. Velho, algum curso de matemática básica, porque aqui você está com analfabetismo matemático muito grave e severo. E eu não vou te dar dica para aprender como somar, como aprender a tabuada, eu não vou te dar dica disso. Tu vai ter que se ferrar e construir alguma inteligência matemática. Não tem, velho. Eu queria dizer assim, porra, cara, tem esse macete. Não tem. Se você não acerta 20 acertos em matemática, no Enem, você tem um déficit severo de inteligência matemática. Isso tem que construir na raça mesmo. Fazer conta, cara. Tu tem que aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, radiciar e potenciar, não sei se é assim que se fala. Tem que aprender isso. E tem que melhorar teu português, tua gramática. Como que você melhora teu português e gramática? De novo, queria que tivesse uma técnica milenar, tradicional e sagrada que você aplica, e você invoca os chakras e os chakras iluminam a sua inteligência. Não tem isso, velho. Vai ler. Vai ler e escrever, cara. Pega um livro de literatura, não um livro difícil de Machado de Assis, que não vai entender porra nenhuma. Pega um livro simples, sei lá, pega um mangá, um gibi, vai ler, mano. Você nem sabe ler, né? Às vezes você não sabe ler de fato. Você é analfabeto funcional. Como não? Sei lá, 80% do brasileiro dos brasileiros são, né? 80% dos brasileiros são.
Analfabetos funcionais, provavelmente você é também. Que merda. Faz o que agora? Vai ler. Vai ler e escrever. Tá? Sei lá, abre um blog. Ou vai trabalhar. Vai escrever, cara. Faz uma redação, não sei. Também deixa de preguiça, né, mano? Se você tiver entre 0 e 20, você provavelmente é meio analfabeto funcional mesmo. Tanto em matemática, você é severamente analfabeto, e em algum outro grau ali de analfabetismo gramatical ou linguístico você vai ter. Tudo bem? Entre 20 e 30. Entre 20 e 30. Aqui é um limbo. Tá? Aqui é um limbo. Porque eu teria que saber exatamente onde você está errando. Onde você está errando. Em síntese, a gente tem o sistema MED 4P, o sistema MED 4P com foco na fase inteligência. Ou seja, na fase que te leva a construir inteligência profunda. Dos 30 ao 45, a gente tem o sistema MED 4P com foco na fase de subida de acertos. Eu poderia ser até mais preciso e dizer dos 21 aos 35 acertos é essa fase aqui. E dos 36 aos 45 é essa fase aqui. Tá? Mas varia de aluno para aluno, que são apenas direções gerais, tá? Guidelines inespecíficas. Perfeito? Qual que é o próximo tópico mesmo? Já demos 1 hora e 15 minutos de aula aqui. Meu Deus do céu. Guia de redação. Opa, 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 opa. Que trabalheira, hein? Trabalheira. Vamos lá. Guia de redação. Como aprender redação? A redação, ela envolve duas valências. Dois aspectos, digamos assim. O aspecto da técnica de escrita, ou seja, da estrutura de escrita, e o aspecto do conteúdo da escrita. Ok? A redação ela tem uma forma. E essa forma ela deve ser respeitada. E essa forma ela deve ser preenchida. Então a forma é a técnica de redação e o preenchimento ali é o teu conteúdo que você coloca dentro da forma, que você encaixa na forma. Logo, você deve, olha só, aumentar o seu conteúdo, que você deve aprimorar a sua técnica. Rodrigo, como que eu aumento o meu conteúdo? Velho, vai ler. Ok? Vai ler. Leia redações. Leia redações de nota 1000. Leia literatura. Ora, como não? Leia romances, ou não. Tá? Leia ficções, que é tudo ficção, né, na verdade. Mas leia. Leia. Tem que ler. Tem que ler, pô. O teu vocabulário hoje, ele é restrito a memes. Eu tô olhando pra você, eu sei o que eu tô dizendo. Você não sabe falar português. Você não lê. Como é que você vai saber falar português se você não lê português? Você lê um brain rot, um estrago mental nas suas redes sociais. É isso que você lê. Textos de frases curtas, sem sintaxe alguma, sem coordenação e sem subordinação. Zero complexidade textual. Então você não sabe ler, você não sabe português. Vale. Você não tem conteúdo. Não tem como você escrever uma boa redação se você não tem conteúdo. Espero que isso tenha ficado claro. E como que você aprimora a sua técnica? Você aprimora a sua técnica aprendendo, a princípio, né, uma técnica e colocando essa técnica em vários temas distintos. Por exemplo, qual que é a minha técnica de redação? Essa que não é uma técnica que eu aperfeiçoei, tá? Eu estudei apenas 15 a 20 dias de redação no máximo. Sobretudo a técnica de redação.
tá? Essa técnica, quem me ensinou a maior parte dela foi o Pedro Assad. Então eu aprendi com ele, acho que ele aprendeu com a Mila Borges, uma coisa assim, tá? Essa técnica consiste em introdução, D1, D2 e conclusão. Essa é a minha técnica. Na introdução, essa técnica de introdução, ela consiste em uma apresentação, em uma contextualização, que eu geralmente faço com um panorama negativo ou positivo, ou seja, eu venho dizendo de algum fato, algum fenômeno positivo ou negativo do momento histórico, tá? Que tenha relação com o tema. Depois eu faço a apresentação temática, contrapondo o panorama. Então, se eu faço um panorama positivo, eu digo que algo de bom ocorreu. Sei lá, o tema é agressão às mulheres. Eu vou fazer um panorama positivo dizendo da aprovação da Lei da Maria da Penha no século XX, que trouxe inúmeros benefícios para a segurança das mulheres. Ou a ampliação das delegacias femininas. Eu faço essa apresentação. Eu vejo e falo assim, porra, né? Mas isso ainda não resolveu o problema tal. Eu falo, contudo, pode-se observar, né, apesar dessas evoluções, que o problema ainda está XYZ. Então eu faço essa apresentação. Depois, eu coloco minhas teses. Coloco as teses. Então, eu faço uma introdução, velho, em 3, 5 minutos. Não gasto mais do que isso fazer uma introdução. Não gasto mesmo, porque a técnica está bem dominada. As minhas técnicas de D1 e D2 não são muito boas, tá? Mas são suficientes. Eu inicio um tópico frasal com juízo de valor. Um tópico mais juízo de valor. Coloco ali um juízo de valor. Eu digo, isso é assim, assim, assado. E isso é ruim, bom ou médio, né? Então, eu coloco ali um tempero, tá? Se a minha tese foi de que as redes sociais, a misoginia, sei lá, mano, não gosto dessa porra, esquerdismo do caralho, mas tá bom, desculpa pelo xingamento, tá, pessoal? Então, entra com um tópico, frasal mais juízo de valor, depois aqui é freestyle, tá? Eu realmente não tenho muita técnica aqui, tá? Aqui o conteúdo prevalece. Aqui não, aqui eu tenho uma técnica. Aqui a técnica prevalece. Aqui no D1 e D2 o conteúdo prevalece muito mais que a técnica. Aqui é freestyle. Eu entro com o tópico frasal e depois eu me viro. Faço argumentação, faço alguma coisa ali. Então eu não sou o melhor professor de redação, vocês podem ver. Tá? Mas hoje, se eu fosse voltar a estudar redação, eu aprimoraria minha técnica de D1. Como? Cara, eu ia talvez até abrir mão dessa estrutura de D1 e D2, poder fazer D1, D2, D3 menores e mais sintéticos, com argumentação mais aprimorada. Acho que seria isso que eu faria. Eu estaria na redações de nota 1000, no fundo, e veria esses padrões ou otimizaria esses padrões. Então é o que eu faria. E na conclusão, eu também sou muito freestyle, tá? Eu tenho uma técnica, mas eu não consigo descrever exatamente que técnica é essa. Mas eu entro ali com um tópico frasal também, para apresentar a conclusão. Diante do exposto, conclui-se que tal, que a problemática deve ser resolvida através disso. Sob essa ótica, nesse viés, diante disso, o Estado, aí eu coloco lá os elementos, né? Eu coloco o agente, aí eu coloco o meio e eu coloco o efeito. E na outra, se sobrar linha, é sério, se sobrar linha, eu faço. E aí eu tenho minha redação. Essa proposta de intervenção é ridícula, mas o Enem requer. Eu não sou o melhor professor de redação, vocês podem ver, mas o meu guia de redação, se fosse para falar para vocês, leiam muito, criem bastante conteúdo e peguem o maior número de técnicas possíveis. Por exemplo, eu tenho uma técnica de introdução que é muito boa. Agora, eu não tenho tanto uma técnica de D1, uma técnica de D2, é muito conteúdo, é muito freestyle. Eu melhoraria isso daqui. Eu melhoraria muito isso daqui. Tá? Então, meu guia de redação é o mesmo guia que eu daria para mim mesmo
Que é, porra, cara, estuda melhor a tua técnica. Caso você não tenha conteúdo, você sabe escrever direito, porra, aí tu não vai ficar aprendendo técnica, né? Primeiro aprender o conteúdo, primeiro aprender gramática. Ah, tá, claro. Leia e estude gramática. É a melhor dica que eu posso dar para vocês, tá? De resto, seria melhor analisando a redação em si do que dando um guia geral de redação, tá? Que eu acho horrível, por sinal, mas é o que eu posso oferecê-los. Ok? Estratégia de prova. Aspectos gerais. Vamos falar de estratégia de prova aqui. É o seguinte. Você deve treinar a tua estratégia de prova, sobretudo naquela fase em que você está subindo acertos. Não necessariamente na fase em que você está construindo inteligência profunda. Mas a coisa mais importante que você deve ter em mente no tocante à estratégia de prova é momento, é embalo. Desempenha melhor numa prova aquele aluno que consegue manter mais momento, manter mais velocidade, tração no dia da prova. Tá? E como que eu faço para ter momento? Eu faço a prova geralmente de cabo a rabo. No segundo dia. Eu faço a prova de naturezas em 45 a estourando 90 minutos. Depende da prova. Tá? Já fiz prova de natureza em 45 minutos, já fiz prova de natureza em 90 minutos. Tá? Então, 3/4 de hora até 1h30. E matemática. Eu gasto o tempo que for necessário. Isso aqui me garante, quando eu faço a prova de natureza rápido, eu a termino menos cansado do que eu teria, do que eu estaria, caso eu tivesse demorado mais nela. Porque o momento, o embalo de prova, ele é de supra-suma importância. Aquele tempo que você gasta analisando questões que você poderia simplesmente responder com confiança, com velocidade, são extremamente exaustivos e devem ser evitados. Ok? Então, é isso. Por quê? Até porque, em naturezas, a maior parte das questões é do tipo, ou você sabe ou você não sabe. Não adianta pensar muito. Boa parte das questões de natureza são nesse sentido. Já em matemática, não. Tem questão que nem que você tem que contar no dedo, você consegue. Logo, se beneficia muito mais do tempo que você investe. Então, treine isso. Treine em fazer a prova de naturezas com velocidade. Treine não ficar perdendo tempo em questões que você consegue responder com certeza. Treine isso. Vocês verão como é possível fazer uma prova de natureza acertando 38, 39, 40, 41, 42 em 45, 90 minutos. Tá? Em 45 a 90 minutos. Beleza? E matemática? Treinem não se apressarem nas questões. Treinem fazê-las com bastante calma. Óbvio que, nas questões mais simples, vocês não querem perder tempo. Mas vocês não querem fazer como eu, que errei uma questão de matemática, tá? Eu errei duas, na verdade. Eu errei, mas uma das questões de matemática que eu errei era uma das mais fáceis da prova. Por quê? Porque eu não tive atenção bastante para multiplicar por 2 no final da questão. Tinha lá um negócio na leitura que tinha que multiplicar por 2 e eu botei metade. Ou seja, eu marquei a resposta que se configuraria como uma metade. Por um detalhe bobo, questão muito fácil, questão muito simples, e eu errei. Era para eu ter feito 44 de 45, fiz 43. Tá? Que merda. Enfim. Certo? Mas eu tive muito tempo para fazer minha prova de matemática. Eu tive muito mais de 3 horas no dia do Enem para fazer minha prova de matemática, porque eu fiz a prova de natureza muito rápido e eu acertei 40 de natureza. Eu digo que eu acertei 42, porque pelo menos tem duas lá que eles erraram e não quero admitir. Tá? Mas enfim, quem sou eu? Ok? Então, aspectos gerais da tua
da tua prova. É isso. Tua estratégia de prova. E no dia da prova você provavelmente não vai comer nada. Se você for comer, coma Caixinha do Pará. Não sei porque para mim é o melhor energético mental de médio prazo. Pra você, no dia da prova de atenção sustentada, me ajuda demais. Não sei porque, talvez não te ajude tanto. Então experimente, aproveite agora para experimentar. Quanto aos aspectos, tem mais coisas, tá? Gabarito. Não passe mais de 10 questões sem passar por gabarito e evite ficar passando por gabarito a cada questão que você faz. Nas duas hipóteses, você tem perda de eficiência. Se você ficar alternando toda hora entre atenção sustentada e repouso mental, você não extrai o máximo possível da tua atenção sustentada. Você fica ligando e desligando. Ao mesmo tempo, se você faz mais de 10 questões sem passar por gabarito, existe uma probabilidade de que você acabe errando o gabarito. Então, se você errar um gabarito de 10 questões, acabou a tua vida. Pode ir para o próximo Enem. Então, evite essas duas situações e evite passar por gabarito, pular uma questão sem passar as anteriores por gabarito. Isso não pode ocorrer. Tá? Aspectos cognitivos, para encerrar aqui essa grande masterclass. Aspectos cognitivos. Vamos lá. Ansiedade. Como que você lida com a ansiedade? A ansiedade não é algo maléfico, tá? Muito pelo contrário, inclusive. É algo muito benéfico. Porque aumenta o seu nível de excitação mental, te dá maior disposição e te faz passar por aquele desafio com uma ferocidade muito maior mesmo. Mas quando ela se exacerba, você tem muitos malefícios. Logo, você quer ter ansiedade, mas dentro de um certo limite. E eu não sei como é que você mantém essa ansiedade dentro desse limite. Não sei mesmo, eu queria saber. Mas eu percebo que quando você abraça e puxa para si essa ansiedade, você a mantém sob um controle maior, sob um manejo maior. E quando você controla a sua respiração e se mantém estável, você consegue canalizar essa ansiedade para resolver o teu problema. Então, os aspectos cognitivos são esses: da ansiedade e da atenção sustentada. No dia da prova, você vai estar muito mais imune ao cansaço. Muito mais imune ao cansaço. Mas ele ainda pode te atingir. E é muito importante que você não faça a prova cansado. Que você descanse. Que a tua estratégia de prova te dê tempo para você descansar, para você ir ao banheiro, para você respirar, para você circular o teu sangue. Pessoal, eu estou falando muito por cima aqui de estratégia, porque eu já fiz outros vídeos sobre estratégia de prova, tá? E a gente ainda está no início do ano. Logo, não tem por que se preocupar muito com estratégia de prova. Acho que foi até um erro ter colocado aqui, tá? Foi até um erro. Eu já fiz um vídeo muito mais detalhado sobre estratégia de prova, mas agora, pensando aqui, não tem por que eu trazer esse detalhamento, tá? O mais importante aqui de estratégia de prova é vocês saberem que vocês têm que praticá-la. Sobretudo isso daqui, ó. Nem tanto essa parte, mas sobretudo esta daqui. De você ganhar momento, de você aprender a ganhar embalo, de você aprender a resolver a prova com inteligência, de você ganhar o molejo das questões, a malandragem. Ponto. Eu encerro meu vídeo por aqui. Eu encerro esta masterclass. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dela. E as vagas para minha consultoria estão abertas. E também do protocolo MED 4P. A gente está em intensa gravação de aulas. E todo mundo que chegou até aqui e quiser ganhar o Cognos de brinde, que é o meu treinamento completo sobre aprendizagem profunda, produtividade estudantil, etc, etc. É só me falar, fala lá com a equipe de suporte que eu vou pedir para elas liberarem para você. Beleza? No mais, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.